Oi galera, pra quem não me conhece, eu me chamo Vitória e eu vim aqui contar pra vocês de como que foi o meu parto. Pra quem não sabe, meu parto foi com Covid, né? E eu tive que fazer uma cesárea de emergência. E vou contar pra vocês como que foi cada passo. Então, gente, dia 30 de maio de 2021, ano passado, né? Pra quem tá vendo 2022, eu comecei a sentir sintomas de Covid. Naquele dia, eu lembro que eu acho que eu tinha acabado de completar 39 semanas. Meu bebê já estava pronto para vir, já estava tudo certo, só estava esperando, aguardando eu sentir as contrações para poder ir para o hospital. Mas, a partir daquele dia, as coisas não começaram a ser fáceis. Eu lembro que eu comecei a sentir um cansaço fora do normal, comecei a ficar com 38 graus de febre. Eu tive muita dor na garganta, sabe? Dor, não era nem tosse seca, era muita dor, parecia que alguma coisa estava arranhando minha garganta. E era isso, meus primeiros sintomas que eu lembro. Tá, aí, como meu namorado já tinha positivado pra Covid, né? A partir daquele dia eu já tinha certeza, gente. Algo em mim já sentia que eu tava com Covid, né? Eu já tinha tido contato com ele, né? A partir do dia que ele positivou, eu já me isolei. Fui pra casa da minha mãe, fiquei isolada lá, pra ela poder cuidar de mim, né? Porque como eu já tava no final da gestação. Aí eu lembro que foi num domingo ou numa segunda. Aí, como eu tava com 38 graus de febre, tava com muito cansaço e final da gestação, eu lembro que eu fui pro UPA, 24 horas da minha cidade. Aí, chegando lá, né, eu lembro que aquela época, junho do ano passado, estava um tumulto, assim, a pandemia tava muitos casos positivados, não tava, assim, chega lá, fazia teste Covid, tava bem difícil a situação. Aí eu lembro que chegando lá, eles já me isolaram numa sala, né? Pegaram meus dados, mediram minha saturação, né? E minha saturação já não estava muito boa, que eu me lembro, acho que estava entre 93 e 94. Aí eu lembro que eu deitei na maca, não demorou muito tempo, eles já vieram com 2 medicações na veia, porque eu tava muito cansada, eu não tava aguentando nem ficar de pé. Gente, assim, foi de um dia pro outro, sabe? É coisa de louco, gente. É uma doença, assim, filha da mãe. Aí eu lembro que a médica colocou remédio na minha veia. Aí eu fiquei em observação, né? Como na época eu tinha 17 anos só, eu fiquei com a minha mãe o tempo todo do meu lado, sabe? O tempo inteiro. Aí eu lembro que eu tomei a medicação e aí eles mandaram eu ir embora. Mas antes de eu ir embora, do 24 horas, eles marcaram pra me fazer o teste de Covid. Como naquela época eram muitos casos, eles não conseguiram fazer na hora, gente. Mesmo eu sendo gestante, final de gestação, grupo de risco, né? Mas mesmo assim, gente, dependendo do SUS, eu lembro que eles me marcaram 2 dias depois pra me fazer o teste. Tá, gente, retornei em casa. Gente, daí eu lembro que, a dor no corpo começou a piorar. Dor na garganta, a febre não abaixava e grávida não pode tomar todos os tipos de remédio, né? Aí eu lembro que eu fiquei com muito medo, eu não tava tomando ainda. Aí, como 24 horas tinha me liberado, eles falaram que só era pra mim voltar pra fazer o teste de Covid, né? Eu decidi ir pra Santa Casa, da minha cidade. Chegando lá na Santa Casa, eu lembro que eles foram lá, mediu minha saturação e buscaram o exame, aquele de cardiotoco, pra me fazer. Daí eles levaram lá na recepção pra mim não poder entrar na maternidade, né? E não mandar as bactérias de Covid pra outras pessoas. Aí tá, fiz aquele exame e a médica me passou uns remédios, que eu lembro que era vitamina C e D e um outro remédio lá que eu não vou me recordar. Tá, daí fui pra casa, gente. Nessa eu já tava com 39 semanas e 3 dias.
Retornando em casa, no dia seguinte, fui pro 24 horas, fiz o exame. O exame só ia ficar pronto depois de uma semana. Já ia estar, gente, quase no limite da minha gestação, né? Eu ia ter o parto e não ia ter certeza de Covid. Aí tá, gente, fiquei aquela semana na casa da minha mãe, gente, sério, assim, eu ficava isolada no quarto, gente, e eu não conseguia mal conversar com as pessoas direito, gente, nem por rede social, eu ficava o dia inteiro, assim, deitada, dormindo, não aguentava comer. O Arthur mal mexia, gente, sério, eu ficava com medo, porque já tava no final, eu não tava sentindo ele mexer. Isso tava me preocupando muito, mas lembro que acho que passou 2 dias, o cansaço aumentava e eu comecei com uma falta de ar. Eu achava que era cansaço no início, gente, eu nunca tinha sentido falta de ar porque eu não tenho nenhum problema respiratório. Gente, a falta de ar começou a ser absurda. Eu lembro que eu levantava, não conseguia ficar de pé. Não conseguia, mas aquele momento ainda não era, tipo, a falta de ar que eu tive quando eu fui ganhar meu filho. Gente, eu não aguentava nem andar pela casa, tomar um banho, sentar e almoçar pra jantar. Não conseguia, gente, assim, eu acho que eu tava emagrecendo já. E no final da gestação, né, que geralmente a gente engorda, mas, gente, tava horrível. Aí quando foi, na sexta-feira, um dia antes de eu ganhar meu filho, eu comecei a ficar desesperada. Voltei na Santa Casa de Cambé, aqui da minha cidade. Chegando lá, eu passei por outra consulta, fiz exame de cardiotoco, né, gente, pra ver se meu filho tava vivo, porque eu cheguei reclamando que eu não tava sentindo ele mexer, que eu não tava sentindo mais nada da gravidez. Aí eles já foram lá, ouviram o coraçãozinho dele e falaram que com o bebê estava, graças a Deus, estava ótimo, gente. Ele não tava acontecendo nada, ele tava tranquilo no cantinho dele. O problema ainda era só comigo. Tá, aí cheguei lá na Santa Casa, fiz a consulta na sexta-feira, um dia antes. Aí a médica, a enfermeira, não sei, falou que queria me internar. Gente, aquela hora surgiu uma dor, sabe? Medo. Gente do céu, aquela hora eu me desesperei. E eu, na época, só tinha 17 anos, né? Aí eu fui lá pra médica, eu me recusei, sabe? Eu não lembro como que foi a situação, que ela falou assim, ó, você tem que se internar, sua saturação está muito baixa. Você tem, pra você ficar em monitoramento, porque você já tá no final da sua gestação, é perigoso e tal. Aí ela falou comigo, gente, mas o desespero de ficar... Eu tive a impressão comigo que se eu ficasse internada lá, aí que realmente eu não ia conseguir me salvar e não salvar o meu bebê, porque, gente, ficar internada não é fácil, né? Quem já ficou, assim, por muitos dias igual eu, sabe que não é fácil. Mas aí eu me recusei e tal. Ela nem fez termo por eu ser menor de idade, nada. Ela só falou, tipo assim, como eu tava em monitoramento pela minha mãe dentro de casa, ela não me obrigou, gente, a ficar. E eu acho que foi o melhor, gente, porque eu acho que se eu ficasse lá, as coisas ia ser pior. Ainda mais conhecendo, gente, o hospital. Tá. Aí, naquele mesmo dia, eu fui embora, isso foi na parte da manhã, que eu me lembre. Eu fui lá e marquei uma ultrassom, gente, de urgência. Eu consegui marcar, expliquei tudo, que eu tava com Covid, que eu ia tomar cuidado, como que... Fui lá e fiz a ultrassom. Gente, a hora que a médica ouviu o coraçãozinho dele, mostrou que tava tudo certo, que tava tudo bem. Gente do céu... Que alívio que eu senti naquela hora, que alívio, sabe? Porque eu não tava aguentando nem andar direito. Não tava aguentando, tipo, muita falta de ar. Então, a hora que eu vi aquela ultrassom, gente, se vocês soubessem o alívio que eu senti, isso foi um dia antes do meu filho nascer. Tá, aí, no mesmo dia,
Gente, já tinha se passado 5 dias dos meus sintomas e até aquele dia não tinha saído o resultado do SUS. Se eu tava com Covid e tal, né? Aí eu lembro que eu fui na farmácia e paguei o exame. Na época tava bem caro ainda, acho que eu tinha pagado uns R$ 150 pra fazer o exame do Covid. Fui lá à noite. Fui lá e fiz. Na hora positivou, né? Aí o que? Já comecei a chorar, desesperada, por mais que eu já sabia, gente. A hora que você tem a certeza, parece que, gente, que medo que eu fiquei. Tá, aí retornando em casa, gente, fui descansar, gente. Já não tava aguentando ficar em pé, parece que as horas não passavam, parece que aquilo ali ia só piorando as coisas, né? Fui lá e fui dormir, gente. Tá. Aí nesse dia foi como meu namorado tinha se liberado do isolamento de Covid. E como ele tinha acabado de ter Covid, ele foi dormir comigo, né, gente? Que eu tava dormindo sozinho, isolado sozinho. Aí nesse dia ele foi, era final de semana, ele não ia trabalhar, né? Aí ele foi lá e ficar comigo. Tá, de sexta pra sábado. Aí, gente, acho que eu acordei 7 horas da manhã, 7h10 da manhã, do dia 5 de junho. E, do nada, fui em direção ao banheiro, eu tava sentindo um peso aqui na parte de baixo, né? E na porta do quarto, minha bolsa estourou. E eu desesperada, né, gente? Que é mãe de primeira viagem, não entende muito, né? Fui lá e acordei meu namorado na hora, gente. Desesperada e tal. Daí eu mostrei, né? Eu tava com medo também, gente. Nunca tinha visto aquilo. Começou a sair um líquido com uns negócios estranhos, sabe? E fui lá e já fiquei, meu Deus, hoje o meu bebê nasce. E eu tava, assim, falta de ar, gente, vocês imaginam. Tá. Eu não fiquei desesperada achando que ele ia nascer na hora, porque eu já tinha lido que depois que a bolsa estoura, pode demorar um dia, assim, pro bebê nascer, né? Então, eu sabia que ele não ia nascer naquela hora e eu também não ia aguentar fazer força. Então, eu fiquei tranquilo nessa parte. Tá, aí eu fui lá, o Eric foi lá e pegou, arrumou minhas coisas, colocou no carro. Enquanto isso, eu fui tomar um banho. Fui lá, tomei um banho, lavei meu cabelo, isso tudo sentada, gente. Não tava aguentando ficar de pé. Coloquei uma cadeira e sentei lá e tomei banho. Tá, aí fui lá, vesti uma roupa e a gente foi em direção à Santa Casa. Aí, chegando lá na Santa Casa, como eu tinha pego um dia antes o resultado positivo de Covid, eles me isolaram. Gente, assim, um dos piores momentos dessa doença que eu tive, gente. Que dia pro meu bebê nascer. Ele nasceu aquele dia ainda, gente. Isso já era, acho que 8h30 da manhã, gente, a hora que eu cheguei na Santa Casa. Que dia pro meu bebê nascer. Chegando lá, fizeram todos os... mediram pressão, saturação, batimentos e tudo mais. E me isolaram num quartinho, gente. Lá eu passei, gente, nossa, que lugar horrível. Chegando lá no quartinho, acho que chegou um médico e fez um toque em mim. Aí ele falou assim, 2 centímetros dilatados, né? Eu ainda não estava em trabalho de parto, minha bolsa só tinha estourado, eu não sentia nenhuma contração, meu bebê, tipo assim, não tava dando sinal de contração e a falta de ar é absurda, gente, tá. Daí eles fecharam, gente, sem nenhuma ventilação, não tinha nenhuma janela naquele quartinho. É um quartinho que faz o cardiotoco, eles me colocaram lá e colocaram uma maca lá pra me ficar deitada, né? Gente, nessa, passaram-se, horas. Gente, juro, horas. Não foram coisa de 1, 2 horas. Eu acho que eu fiquei umas 4 horas naquele quarto, gente. E eu com fome, não tinha comido nada, porque eu não tava comendo, gente. Mas assim, me deu uma fome, uma sede, gente. Eu lembro que eu bati a porta do quartinho pra chamar alguém, chamar uma enfermeira, gente. Ela gritou comigo, falando assim, você tá com Covid, não faz isso, não sei o que lá. Só que, gente, em nenhum momento, né, elas estão no hospital, em nenhum momento elas perguntavam se eu tava bem, se tava tudo bem.
Gente, nesse momento o Eric ainda tava comigo, tá? Ele tava lá e tal, mas ele não podia fazer nada, gente. Não tinha um bebedouro, não tinha nada. Nessa, a minha bolsa começou a sair mais líquido ainda. Tá. Gente, eu lembro que aí ela abriu a porta, me deu uma água e falou assim, e eu perguntei, né, eu fiquei naquele quartinho isolada porque eles iam me encaminhar pro outro hospital que é pra gravidez de risco. Aí, nessa, eu tava esperando a ambulância vir, gente. E que demora, gente. As horas não passavam, gente, não passava. Eu lembro que aí, a hora que a ambulância chegou, gente, meu Deus do céu, aí que eu comecei a ficar desesperada, gente. Não estava com medo do parto, eu tava com medo pela minha falta de ar e tal, sabe? Fiquei com muito medo. Cheguei, o pessoal da ambulância me tratou com muito carinho, respeito, sabe? Até chegar no hospital. Tá, cheguei no hospital. Hospital Universitário de Londrina, gente. Eles me encaminharam pra lá. Chegando lá, gente, aí que as horas passaram. Gente do céu, parece que... Eu acho que isso aí já era umas 4 horas da tarde, gente. Mas depois dessas 4 horas, gente, a hora passou, hein? Mesmo no hospital universitário. Gente, hospital maravilhoso. Começou a fazer todos os tipos de exame. Tudo. Fizeram toque, ultrassom, exame de urina, várias coisas, gente. Aí até que fizeram o ultrassom do meu pulmão. Não sei se é ultrassom que fala, né? Fizeram raio-x. Raio-x do pulmão. A hora que viram, gente, o meu pulmão... Gente, né, nesse tudo acontecendo, gente, eu com falta de ar desesperada. E nesse momento eu ainda não estava com os catéteres de oxigênio. Gente, eu não sei como que eu tava aguentando. Aí fizeram meu raio-x e vieram falar que era impossível fazer parto normal, que eles iam induzir, né, até esse momento, até eu chegar lá. Falaram que era impossível eu fazer parto normal, porque meu pulmão tava todo comprometido, que eles não sabiam como que eu estava respirando, que eles tinham que fazer uma cesárea de urgência, porque em algumas horas meu bebê ia parar de receber oxigênio, porque estava trancando tudo. Daí, eu lembro que nessa hora eu desesperei, gente. Me desesperei. Eu não tava com medo do parto, não fiquei com medo da cirurgia. Mas eu me desesperei com medo do meu bebê morrer. E de eu morrer também, né? Sem poder conhecer ele. Aí, nesse momento, acho que eu fiquei uns 20 minutos em observação lá, que eles estavam se preparando. Aí, até esse momento, eu ia poder ter acompanhante de parto, né, gente? Eu sou menor de idade, tipo assim, mesmo eu estando com Covid, mas eu era menor de idade, né? E acompanhante no parto é lei, gente. Até hoje eu não entendi isso. Não sei se era porque eu estava com Covid, mas eu queria levar meu namorado, só que mesmo assim eles não deixaram. Mesmo ele tendo Covid e já ter saído do isolamento, não deixaram eu ir no parto, fazer meu parto com acompanhante. Daí tá, gente. Aí, nessa hora aí que eu fiquei, assim, bem triste, sabe? Porque eu não queria ter um parto sozinha, sem acompanhante, sem ninguém do meu lado me ajudando, ainda mais nessa situação. Gente, aí eu fui colocar a minha sonda, né? Eles colocaram sonda em mim. Acho que deu 5 minutos. Não lembro, gente. Nessa hora eu já tinha perdido noção do tempo. Eles foram me levar, acho que na cadeira de roda ou na maca deitada, pra sala do parto. Gente, nessa hora, eu acho que na porta eu escutei o médico falando pra minha mãe que era pra se despedir de mim, que talvez eu não ia conseguir ser salva, que uma semana antes tinha morrido uma grávida de Covid, ela fez um parto de emergência e não conseguiu se salvar. Gente, nossa, se vocês souberem o medo, gente, naquela hora eu já achava que eu ia morrer. Sério mesmo, eu achei que eles só iam tirar meu filho e eu já não ia estar mais vivo.
Aí me levaram pra sala de parto, gente. Nessa hora eu ainda com muita falta de ar e sem nenhum catéter de oxigênio. Eu não sei se não podia, eu acho que não podia, gente. Fui lá, aí o anestesista, gente, um anjo, um médico anestesista, um anjo de pessoa. Até hoje eu queria agradecer a ele, gente, porque assim, ele que foi meu acompanhante, que ele me ajudou muito. Ele foi lá e ele viu que eu não tava aguentando, né, gente, ficar de pé. Aí vieram 2 enfermeiras, né, pra aplicar anestesia em mim, gente. E pra aplicar anestesia de cesárea, né, quem já fez sabe que você tem que inclinar, né, seu corpo pra frente sentada, gente. E essa posição, quem tem falta de ar e teve Covid, sabe que a mesma posição de anestesia de cesárea, gente, dá muita falta de ar, muita. Gente, que sufoco, gente, eu nem senti a agulha entrando de tanta falta de ar que eu tive, gente. Aí eu lembro que a hora que eu deitei, eu senti um alívio, gente, um alívio, assim, sabe? Da anestesia. Aí pronto, me deitaram e colocaram aquela toalha pra mim não ver, né, o parto. E tá, aí nessa hora começou meu parto, gente. Essa hora já era umas 9h15 da noite, no sábado, dia 5 de junho de 2021. Aí tá, gente, o anestesista, gente, sério, um anjo de pessoa, ele ficou atrás de mim, sabe, sentado. E, gente, que anjo. Ele começou, eu ficava assim, falando, gente, eu não tava gritando nem nada, eu tava tranquila em relação à cirurgia. Mas o medo, que eu já achava que eu ia morrer, eu ficava falando assim pra ele. Deixa eu, depois que o Arthur nascer, deixa eu ver ele pelo menos, eu preciso conhecer ele pra mim poder descansar em paz. Eu ficava repetindo essas coisas pra ele, gente. E ele ficava assim, fica tranquila, Deus tá aqui com a gente, ele vai te salvar, fica tranquila. Deus tá aqui com a gente nessa sala, fica tranquila, você ainda vai poder curtir muito seu filho. Seu filho vai vir lindo, fica tranquila, já tá terminando a cirurgia. Aí, com você, se você ficar com medo, aperta minha mão, fica tranquila. Gente, um anjo de médico, gente, um anjo. Aí, gente, acho que não deu 3 minutos, eles tiraram o bebê, o Arthur. E ele não chorou na hora que ele saiu da minha barriga. Gente, nessa hora, aí eu me desesperei. Eu falei assim, deixa eu ver meu filho, por favor, eu preciso pelo menos ver ele, deixa eu ver ele. Aí, gente, eles não podiam colocar o Arthur colado em mim, né? Porque eu ainda tava sem máscara, que eu não aguentava ficar de máscara. Eu lembro que a médica pegou o Arthur, colocou ele na minha vista pra eu poder pelo menos ver ele de longe, né, gente? E pegou ele e saiu correndo da sala, gente, achando que ele tava com falta de ar também e tal. Aí, gente, nessa hora, longe da sala, o Arthur chorou, gente, nossa, que alívio que me deu, sabe? Sabendo que meu filho tava vivo e tal. Mas aí, nesse momento, eu já achei que eu não ia ficar bem. Eu achei que, assim, a hora que voltasse a sentir minhas pernas, né, depois da anestesia, eu achei que eu já não ia... Eu achei que eu nem ia ficar no quarto, tranquilo. Aí nessa, o anestesista se despediu de mim e falou que ia ficar tudo bem, que eu já tinha passado pela pior parte, pela parte mais difícil, né, de estar com Covid, fazer um parto, assim, e tão nova, né. Tá. Gente, aí nessa eu fiquei acho que 30, 40 minutos aguardando meus movimentos voltarem, né, após a anestesia. Aí nessa ficou uma enfermeira de longe, né, me observando, como eu tava com muito cansada ainda, muita falta de ar. Aí depois disso, nessa, pegaram o Arthur, coitado, gente, tão novinho, primeiro dia de vida, pegaram ele e transferiram ele lá pro setor HR, que é o setor de Covid no hospital em que eu tava. Transferiram ele lá pra ele poder ficar comigo.
Eles colocaram em outra ambulância e me levaram lá também. Aí chegando lá no quarto, gente, o Arthur já tava lá dentro, já tava sendo cuidado pelas enfermeiras, né, sendo observado, ele já tinha feito os exames, já tinha tomado aquela primeira vacina que você toma no primeiro dia de vida, e ele tava lá com a enfermeira, aí eu cheguei. Daí, lembro que a hora que eu cheguei, eu tive que colocar máscara, gente, e eu não conseguia ficar, gente, a falta de ar era absurda. Lembro que eu coloquei máscara. Colocaram o Arthur pra eu amamentar ele, gente, eu ainda tava deitada. Foi uma posição bem difícil. Eu vou deixar a foto aqui pra explicar pra vocês como que eu tava amamentando ele. Aí, gente, depois que eu amamentei ele, né, eles já colocaram o catéter de oxigênio em mim pra mim poder respirar melhor, gente, que a minha saturação só estava baixando. Daí eles colocaram. E, gente, daí assim, foram acho que 11 ou 12 dias que eu fiquei internada. Foram dias longos, acho que os dias mais longos da minha vida, gente. Ficar internada é horrível, horrível. Você não vê a hora de ir embora. E aí cada dia, gente, era uma história diferente, era exames, era agulhada, que eu ficava tomando bastante aquelas injeção anticoagulante, né? Pra não dar trombose. E foram assim, gente, cada dia, nossa, bem difícil. Eu lembro que deu uma semana do Arthur nascer, eu comecei a ficar com uma dor no coração, uma palpitação absurda, gente. E eu não sabia de onde que vinha tanta dor de coração. Daí eu avisei os médicos, fiz exame, todos os exames de coração que tinha pra fazer lá eu fiz. Gente, eu lembro que eu entrei, sabe aquela maca que você entra e sai, entra e sai? Eu entrei e fiz o exame pra ver se eu não tava... Eles estavam suspeitando de embolia pulmonar, porque eu tava com uma dor muito grande. Mas aí depois eu fiquei sabendo que eu tive cardiomegalia, que é uma sequela de Covid, que o coração acelera, porque eu fiz muito esforço respiratório. Eu forcei muito minha respiração durante muitos dias. Aí isso acarretou em cardiomegalia. Mas, graças a Deus não foi nada pior, né, gente? Porque isso tinha cuidados e tal, daí eu melhorei. Gente, graças a Deus, depois de 11, 12 dias, eu e meu bebê teve alta. No momento que ele ficou internado comigo, ele fez 2 testes de Covid. Graças a Deus, todos deram negativo. E deixaram ele ficar lá comigo, gente, porque eles queriam que eu amamentasse ele. Graças a Deus, isso eu acho que foi melhor pra minha recuperação. Mas assim, foram dias bem tensos, sabe? Mas eu só posso agradecer a Deus, gente, porque assim, foi um milagre, gente, sério, se vocês vissem a situação que eu tava, sabe? Não conseguia nem ficar de pé, demorou assim, semanas pra mim poder andar, a falta de ar absurda, tinha que tomar banho com catéter, com oxigênio, né? Então, só posso agradecer a Deus, gente, porque, assim, acho que foi o maior milagre da minha vida até hoje. Vou deixar aqui algumas fotos pra vocês verem como que foi meu processo de internamento, né? Mas foi isso, gente, o processo longo do meu parto. Mas, graças a Deus, só posso agradecer a Deus que Ele me curou dessa doença, gente. Foi isso. Obrigada a todos que assistiram até aqui. Fico muito grata, gente. E é isso.